Sim. É por isso que eu digo assim que o problema maior mesmo é a questão das políticas públicas e da vontade política dos governantes, né? Então, se você prioriza, né, o chamado agronegócio, né? Um colega meu diz assim, o Brasil é tão colonizado que chama de agrobusiness, né? Aí, Agrobusiness. né? Mas é o agronegócio, o tal do agronegócio, que é o latifúndio, na verdade, que é essa estrutura fundiária que vem da escravidão, né? E o que produz efetivamente? Produz basicamente cana, café, soja e milho para exportação, né? E para exportação para quê? Né? Principalmente quando se trata de soja e milho, para fabricar ração para uma pecuária, né, para uma pecuária que gera um impacto ambiental significativo, tanto É, aqui, mas principalmente lá fora. E quem produz alimento no Brasil? A maior parte, mais de 70% daquilo que efetivamente nós consumimos, né, é arroz, feijão, salada, abobrinha, seja lá o que for, né, é a agricultura familiar, sim. que é essa agricultura justamente que gera menos impacto e que não merece a atenção que deveria merecer. Né? A agricultura familiar ela precisa de subsídio do Estado, até porque é uma atividade fundamental, é quem coloca comida na nossa mesa, acho que não tem atividade mais importante do que essa. Sim, Né? sim. De Joinville, né, é reflexo também esse modelo de produção, é reflexo em todo o país por causa da questão do latifúndio, né? O professor, com essa experiência toda, acredita ainda que é possível uma reforma agrária que contemple aí, não esse desenvolvimento que a gente gostaria, mas um desenvolvimento possível, né, só com uma reforma agrária ampla, É, assim, a ausência da reforma agrária no Brasil reflete justamente no subdesenvolvimento. Né? Então, reforma agrária, né, se alguém pensa que reforma agrária tem alguma coisa a ver com socialismo ou coisa parecida, está enganada. A reforma agrária é própria do capitalismo mais desenvolvido. Né? Os países capitalistas mais desenvolvidos fizeram, de uma forma ou de outra, uma política de reforma agrária. Estados Unidos fez reforma agrária no século XIX. Né? A chamada corrida para o oeste foi um processo de reforma terrível sob alguns aspectos, né? A questão da dizimação é, de grupos indígenas e isso eu tudo ia falar, mais, né? Os índios sabem bem a reforma agrária claro, norte-americana. né? Mas foi um projeto de reforma agrária, de ocupação, né? Algo que o que o Brasil fez no século XIX, né? No século XIX nós tivemos a abolição em 1888, mas antes da abolição, em 1850, Fez a as lei de terras. terras, né? A lei de terras que fez o quê? Que legitimou, legalizou a posse dos senhores de escravo, que até então eram possuidores de terras e passaram a partir de então a ser proprietários, efetivamente proprietários de terra, né? Através do registro imobiliário e tudo mais, que se o seguinte, tudo bem, lá na frente, mais cedo ou mais tarde, a escravidão acaba, né? Agora, aquelas pessoas escravizadas, né, das quais nós temos uma dívida histórica até hoje que não foi resolvida, né, foram colocadas ao Deus dará, né? E no mesmo processo, né, se fez aquela política de incentivo à imigração, tudo mais, onde vieram os europeus para cá, né? E a população negra foi colocada né, numa situação de marginalidade, excluída mesmo, Sim. né? Excluída do processo. Quando naquele momento, né, digamos, se o Brasil fosse se desenvolver, mesmo do ponto de vista capitalista, né, se o Brasil fosse se desenvolver naquele período, naquela época, lá, século Uhum. XIX ainda, seria o início de um processo, o momento ideal para iniciar um processo de reforma agrária. Né? E reforma agrária não é simplesmente assentar, né, determinados grupos de pessoas, é realmente alterar a estrutura fundiária. Né? Eu vejo como esse ainda é um tema atual e necessário. Sim. Porque as pessoas, de certa forma, não vou generalizar, mas acredito ser um senso comum, pensa que reforma agrária é a pessoa, alguém, um grupo socialista não, ir lá na casa da pessoa tirar o terreno dela, né, tirar a propriedade dela, mas não é isso, né? Ela é muito diferente disso na realidade, né? Uhum, É porque você tem muita concentração de dinheiro e terra na mão das pessoas, né? De um claro. grupo, né? De uma oligarquia. Se quiser depois aprofundar um pouquinho esse tema, pode Uhum, ser, mas aí eu vou fazer já encaixar uma outra pergunta,
que tem muito a ver com o nosso curso de extensão. Aí é uma reflexão. Se o professor quiser Sim, pontuar sim. uma questão de lei, também é importante, dentro do seu conhecimento. A economia criativa, ela está conectada, né? Vamos usar, virar um verbo aí, conectar, né? Com a tecnologia, com redes sociais, com plataformas midiáticas. Essa conexão com a internet, ou seja, reduz as pessoas andarem de carro, reduz, né, papel, reduz muita coisa, acredito. A economia criativa, ela pode ser uma alternativa para ser uma das bases de uma sustentabilidade real, de uma economia sustentável real, a Sim. economia criativa, ou é apenas um bom marketing Uhum. das pessoas É, que propagam a economia criativa? eu confesso que não é exatamente a minha área, eu fico até com o pé atrás assim para dar uma opinião a respeito, né? Mas quando você fala ali a respeito do marketing, é algo também que nós temos que ter um certo cuidado, né? Porque essa questão ambiental, muitas vezes ela é utilizada também do ponto de vista de um marketing ecológico, Sim. né? Então, se você for abrir o site, né, a página aí na internet de qualquer indústria que seja extremamente poluente, né, Vai da estar área lá. do petróleo, da indústria química, de agrotóxicos, você vai encontrar lá uma parte toda verde, cheia de, né, imagens bonitas, falando em sustentabilidade, né, e da missão do compromisso que aquela empresa tem com o meio ambiente. Tem até Você vai prêmio, né, encontrar. professor? Tem, Oi? tem até prêmio. Tem Ganha prêmio, prêmio de claro, né? sustentabilidade, E, selo e faz, verde. claro, e fazem concursos e projetos, inclusive, né, com premiação e tudo mais para práticas sustentáveis, né? Olha, Eu fico com o pé atrás em relação não estou entrando na questão ali que você estuda, né, da economia criativa, que como eu falei não é o meu campo, né? Mas sim, eu sim. assim sempre tenho um pé atrás em relação né, algumas terminologias que são colocadas. Agora, claro, tudo como eu falei ali no início, acho que tudo aquilo que for voltado para práticas sustentáveis, acho que Sim, merece o apoio, né? sim. Aquilo que realmente reduzir os impactos ambientais, né? Reduzir os impactos ambientais, aproveitar melhor os recursos naturais, reaproveitar os recursos naturais, né? Reduzir os impactos, seja em relação ao uso do transporte, porque, claro, nós falamos ali sobre, né, até começamos a falar, por exemplo, sobre carro elétrico. Você substitui o combustível fóssil por outro tipo de combustível, né? Você não está resolvendo o problema ainda. Né? Eu Entendi. digo que o problema do transporte público está relacionado ao transporte individual. O transporte individual ele é insustentável, né? Então, se cada um tiver o seu automóvel, mesmo que não utilize um combustível fóssil, nós estamos gerando um impacto negativo no meio ambiente, pela própria produção do automóvel e pelo fato também é, da falta de viabilidade nos grandes centros urbanos, o uso do transporte individual é inviável. Não Sim, tem lugar para tanto automóvel. sim, sim. Né? Eu sempre Joinville já tá digo, assim, né? Joinville, que não é uma metrópole, tá É, assim, agora imagina nos grandes, é. né, os grandes centros. É aquela história, não adianta você duplicar rodovias ou criar, aumentar o número de pistas de elevados, que simplesmente você está abrindo mais espaço, né, para para um número maior de veículos. Tanto é que na Europa, em alguns lugares, né, existe hoje um desestímulo, inclusive, para a utilização de veículos. Por exemplo, pedágios urbanos, né? Sim. Pedágios na cidade, em alguns locais, se eu não me engano, na Suécia, não tenho certeza, em alguns locais, inclusive, não se pode andar mais Sim, sim. de automóvel individual, né? Eu morei Então, em São Paulo, de pedágio eu entendo. é, Aqui em Santa Catarina pagamos pedágio de 2,10, 2,30, né? Não existe esse valor lá. Lá é sim, 5, 7, 8, 10. Também é outro problema, né? Porque esse pedágio aí, o destino dele também não vai para resolver os problemas não, ambientais ou não, resolver o problema da sociedade, né? Porque o problema ambiental é não, um problema social, né? claro. Então também tem essa questão. Professor, pensando, a gente está discutindo, conversando, né?
Nesse tempo de experiência, tem alguma experiência de sustentabilidade ou de uma prática alternativa com relação ao meio ambiente que o professor falou, olha, essa prática é boa. O professor citou um exemplo negativo, que eu espero que tenha melhorado a situação das pessoas que vivem lá em Cubatão. Eu lembro que eu já vi em algum documentário, Uhum. mas confesso que hoje, se me perguntar, eu teria que ir lá pesquisar, porque saiu da agenda, né? Saiu da Sim. pauta midiática. Mas tem algum exemplo positivo que o professor pode assim nos ajudar a pensar? Olha, especialmente onde eu conheço um pouquinho mais, tá? Especialmente no campo, na área da agropecuária, principalmente. Sim. Né? Então, nós temos principalmente algumas práticas agropecuárias, né, agroecológicas, né, como se chama, desenvolvidas em assentamentos de reforma agrária. Né? Aqui mesmo, na nossa região, nós temos alguns exemplos, por exemplo, aqui em Garuva, nós temos um assentamento muito interessante, né, da reforma agrária, que já existe aí há uns quase 30 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, pelo menos, né, onde a própria área que foi destinada ao assentamento hoje é insuficiente. Inclusive, eles são obrigados hoje a arrendar, inclusive, outras áreas Nossa, para garantir uma produção, e a produção sustentável, ecológica, né, sem a utilização, com pouca utilização de, 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 de agrotóxicos, o cuidado que se tem, né, com os recursos hídricos, né, com os recursos hídricos, ou seja, de se evitar o máximo possível a contaminação da água, né, são algumas práticas interessantes. Né? E depois, assim, se a gente for analisar do ponto de vista mesmo da legislação, se nós fôssemos aplicar o Código Florestal, por exemplo, aplicar à risca o Código Florestal, mesmo que ele tenha sido relativamente desfigurado aí nos últimos anos, mas como? se respeitar, né, a legislação ambiental no que diz respeito a respeitar as faixas marginais, manter as faixas marginais né, ao longo dos rios, né, aquela cobertura florestal que deve ser mantida na margem dos rios. Se todas as propriedades rurais mantiverem a chamada área de reserva legal, que é um percentual da propriedade destinado para fim de preservação, né, isso por si só já resolveria boa parte dos grandes problemas, por exemplo, relacionados a assoreamento dos rios, que depois geram inundações e uma série de outros problemas, deslizamentos, Sim. né? E uma série de outros problemas. Isso são práticas sustentáveis e que nem são, digamos assim, Já está inovadoras. na A lei, né? maioria já está né, é aquilo que já consta na legislação. Né? Nós tivemos também, né, se me permite, só mais um, né, já que você falou em práticas sustentáveis, Pode ir eu, falando, eu então tenho estamos assim ouvindo. algumas reservas em relação a isso, mas depois de 1997, é, foi aprovado na cidade de Kyoto, no Japão, o Protocolo de Kyoto, Claro. que é Famoso, né? era um tratado internacional que tinha por objetivo reduzir as emissões dos gases que causam efeito estufa. Esse protocolo de Kyoto, digamos assim, teve uma efetividade muito pequena, né? E hoje ele foi substituído por um outro tratado internacional, que é o Acordo de Paris. Esses tratados eles estabeleciam algumas medidas, como era o caso do Protocolo de Kyoto, que era o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né? Que significava o quê? Os países que naquela época ainda não tinham obrigação de reduzir as suas emissões, como é o caso do Brasil, até né, naquela primeira etapa do protocolo, a China também não tinha obrigação de reduzir as emissões naquele período, mas elas poderiam se beneficiar daquele acordo, reduzindo as suas emissões aqui, né, e vender, transferir esses chamados créditos de carbono para os países é, mais industrializados, que iniciaram o processo de industrialização há mais tempo. Certo. Né? Ou seja, seria uma forma de equilibrar a ideia de desenvolvimento, como que diz assim, determinados países não se industrializaram ainda, começaram o processo de industrialização mais tarde, eles têm uma chance de se industrializar, mas de forma sustentável. Sim. Né? Por quê? Porque de uma forma ou de outra receberiam recursos desses países para
iniciar processos interessantes de desenvolvimento. Por exemplo, o primeiro projeto de desenvolvimento limpo no Brasil foi um projeto chamado Nova Gerar, realizado na cidade de Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, né? Aonde um lixão enorme que existia em Nova Iguaçu, chamado lixão da Marambaia, era uma coisa horrível, né? E aquilo ali traz um impacto ambiental, trazia um impacto ambiental terrível, porque um aterro mal feito ou um lixão mesmo ao céu aberto é um grande emissor de gás metano, né? E o gás metano tem um potencial de efeito estufa 21 vezes maior do que o gás carbônico, né? Certo. Então, é algo que contribui muito para o problema do aquecimento global, né? E o que foi feito ali? Foi feito um projeto onde se construiu um aterro e esse aterro também se criou um sistema onde se capturava o gás metano. E esse gás metano era utilizado para gerar energia, né? Então, com isso, se reduziu, sei lá, em mais de 80% a emissão do gás, Certo. né? Gerando um desenvolvimento limpo, gerando emprego e tudo mais, né? E reduzindo de forma, né, significativa o impacto ambiental, né? Então existem, né, nós sabemos que existe tecnologia para resolver os grandes problemas ambientais. Hoje se fala, né, que se deve reduzir as emissões de gás de efeito estufa em até 90%, né, em relação aos níveis atuais. Aí alguém acha, não, mas isso é impossível. Não é impossível. Sim. Né? Isso não é impossível e não sou eu que estou dizendo, né? São vários, sim. Claro, isso tem um custo, tem que mudar muita coisa, mas do ponto de vista da tecnologia é possível, né? Sim. Só resolvendo esse problema da geração de energia, isso já resolve, né, É. boa parte dos problemas. Eu acredito que a primeira questão aqui, a mudança não ocorre primeiro por causa, acredito, de uma vontade de grupos empresariais, né? Eu acho que, Sim, o que alguns vão chamar de burguesia, mas que são cartéis que são montados que faz lobby lá com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas principalmente com o governo federal. Eu acho que um segundo problema, né, além desse político e econômico, é a questão da própria mentalidade, né? Nós não temos, nós podemos estar no século XXI, mas ainda pensando no carro, ainda a gente vive com o pensamento fordista, né? claro. Mesmo que o Fordismo já esteja até ultrapassado, a gente já se fala até no Sim, pós-Fordismo, né? sim, Mas a gente tem essa ideia mecânica ainda do Fordismo, de processos, então a gente não consegue fazer um, um, um pulo exponencial, né? A gente ainda está muito linear, né? O século XXI ainda não chegou de certa forma, né? Porque tecnologia tem, meio que fazendo um resumo, né? sim. E quiser falar um pouquinho mais sobre isso que eu falei, pode desenvolver. Aí eu queria engatar uma pergunta, nisso tudo que nós conversamos aqui, o que então, se desenvolvimento sustentável é mais um conceito do que uma prática real, a responsabilidade social e empresarial também é um conceito mais abstrato ou é uma prática? Você já deu alguns exemplos aqui, Uhum. mas só para eu encaixar essa pergunta aí, que já estamos aí há É. 55 minutos praticamente conversando, né? Ah, Nem sim. parece, né? Eu tenho visto esse problema muito mais do ponto de vista conceitual do que efetivo, né? Não tenho aqui autoridade para julgar, né, em relação a isso, mas a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental é aquela história, né? Você resolve, você apresenta algumas soluções pontuais para No alguns problemas. microcosmo, né? Ali no Mas não microcosmo. resolve o problema macro, né? Eu vejo hoje em dia os bancos estão preocupados com a questão ambiental. Eu disse, olha, os bancos hoje eles mandam, eles controlam a economia. Sim, Toda a economia hoje está financiarizada. A própria indústria, quem controla a indústria são os bancos hoje, que são os principais é, acionistas. Né? A sim, maior parte do nosso orçamento, através da dívida pública, acaba caindo no sistema financeiro. Né? No Brasil, aí, acho que mais de 40% do nosso orçamento, de uma forma ou de outra, acaba caindo no mercado financeiro por conta do pagamento da dívida pública. Então, são eles que controlam a economia. Né? Então, muitos falam em responsabilidade social. Vou dar só um exemplo dos bancos. Só um certo. exemplo dos bancos aqui, não quero entrar, né, numa empresa específica, mas, por exemplo, se fala muito em responsabilidade social. Agora,
Qual é a responsabilidade social que boa parte desses bancos tem em relação aos seus trabalhadores, que eles chamam de colaboradores, que eu acho isso um conceito horroroso, chamar o empregado de colaborador, né? Porque na primeira oportunidade, se ele não prestar mais, ele é descartado como se descarta qualquer coisa, né? Haja vista a Mas pandemia, né? Milhões tem, foram desempregados claro, do dia para a noite. Tem tem, até, infelizmente, eu não quero te interromper e né? cortar o raciocínio. Nós que somos professores, tem professor que foi entrar no sistema, foi em matéria de jornal, até de grande circulação, Uhum. e recebeu um e-mail, né, na tela do computador, dizendo, ó, passe no RH. Ou seja, É, nem o próprio RH teve coragem de ir lá falar com a pessoa ou mandar uma sim, ligação, fazer uma coisa mais sensível, né? O cara foi desempregado a hora que ele entrou no claro. sistema. Então, É, horrível, né? essa ideia de responsabilidade social em relação aos bancos, por exemplo, o estresse que esses trabalhadores são submetidos hoje, a exigência pelo cumprimento de metas, né, que está adoecendo. Boa parte dos trabalhadores no Brasil hoje estão vivendo um processo de adoecimento muito grande, né? Então, muitas vezes essa mesma instituição que fala em Uhum. responsabilidade social porque dá um prêmio ali, outro aqui, tem um projeto que até agrega algum tipo de benefício numa comunidade, mas olha o que ele faz na prática, né, num contexto mais geral, o que ele faz com a economia, né, do ponto de vista do endividamento das pessoas, né? Então, o que eu vejo muito são soluções pontuais, mas sem resolver o problema de um modo mais, né, de um modo mais geral, que demandaria, digamos, uma transformação radical da sociedade. Entendi. Professor, do ponto de vista do indivíduo na sua individualidade, se fosse para colocar um manual de boas maneiras sustentáveis, como seria esse manual? O professor está na sala de aula e fala, ó, vou agora, como professor Uhum. de direito ambiental, nós vamos ter um manual ético da sustentabilidade, do indivíduo acoplado e cooperando com o meio ambiente. Qual é o indivíduo perfeito, Uhum. se ele existisse, pelo menos Ah, teoricamente, né? do ponto de vista individual é difícil, né? É, Claro que tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazendo, sim, né? Mas, claro, começa por uma questão de consumo, né? De consumo sustentável, né? sim, Procurar consumir principalmente aquilo que é produzido no âmbito local, aquilo que não demanda de uma logística, não demanda uma logística muito, sim, né? Porque a logística também acaba gerando, né, claro. um impacto negativo, né? Buscando priorizar, né, os produtores que estão próximos da gente, com os quais de uma forma ou de outra nós podemos até estabelecer né, uma determinada relação, né? Tudo isso são práticas, né, sustentáveis, sem falar nessas questões que já estão até batidas, mas que muita gente não faz, relacionada à questão dos resíduos e tudo mais, né, do Sim. tratamento de resíduos, da água, a forma como se constroem, né, as edificações, tudo isso é importante, mas eu acho assim que a participação das pessoas ela se deve dar individual, né, claro, partindo do individual, mas indo para o coletivo, procurando se organizar, né? Acho que do ponto de vista, digamos, a soma dos indivíduos não vai gerar uma coisa muito diferente, Entendi. né? O que vai alterar, digamos, as relações de força, as relações de poder, as práticas e tudo mais a partir do momento que os indivíduos se colocam dentro de uma classe, dentro de uma categoria e se enxergam como parte da sociedade, Claro. né? Se enxergam como parte da sociedade, porque não adianta nada eu parar de consumir, sei lá, carne, só vou consumir produto orgânico, vou cuidar com a questão da água, vou fazer isso. Eu, sozinho, não vou resolver o problema dessa Sim. forma.